Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aurora Veritatis. Hoje vamos responder uma dúvida que é muito comum, especialmente entre pessoas que estão começando a conhecer mais profundamente a fé católica. Afinal, por que precisamos batizar nossos filhos quando ainda são crianças? O argumento de que Jesus só foi batizado adulto faz sentido para nós católicos? Prepare-se para mergulhar conosco nessa reflexão, porque a resposta pode transformar a sua visão sobre o batismo infantil e seu papel na nossa fé. Vamos começar com uma situação real. Imagine que um casal de amigos chega até você dizendo que não quer batizar o filho pequeno porque Jesus só foi batizado depois de adulto. E aí, como responder? Talvez você já tenha ouvido esse argumento, ou até já ficou em dúvida sobre isso. Muitos perguntam, onde está na Bíblia que devemos batizar crianças? Parece uma pergunta simples, mas ela esconde um pressuposto muito importante. Aqui é fundamental fazer uma pausa e analisar a própria pergunta. Quando aceitamos a pergunta exatamente como ela é feita sem refletir, corremos o risco de cair em uma armadilha. Neste caso, o grande pressuposto é: tudo o que devemos fazer na fé cristã precisa estar explicitamente escrito na Bíblia. Mas será que é assim mesmo que a nossa fé funciona? Nós, católicos, valorizamos profundamente a Sagrada Escritura, mas precisamos lembrar, a Bíblia não é um manual de respostas rápidas em que tudo está ali, versículo por versículo, para cada situação da nossa vida. A fé católica não se apoia apenas na Bíblia, mas também na tradição da Igreja. Ela que, inspirada por Deus, discerniu, selecionou e nos transmitiu os 27 livros do Novo Testamento. Veja só esse ponto interessante. A Igreja já batizava crianças antes mesmo do Novo Testamento estar fechado, antes de termos todos os livros juntos, encadernados e reconhecidos como Palavra de Deus. Isso quer dizer que a prática do batismo infantil precede a própria definição do cânon bíblico. Durante mais de 2 séculos, a Igreja viveu, celebrou e transmitiu a fé antes que o Novo Testamento estivesse completo. E foi a própria Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, que reconheceu quais livros eram inspirados e quais eram apenas documentos históricos, os chamados apócrifos. Então, a pergunta que devemos fazer não é: onde está na Bíblia que devemos batizar crianças? Mas sim, a Igreja que Jesus fundou batiza crianças desde sempre? Essa é a tradição da Igreja? E se sim, com que fundamento? Aí sim estamos fazendo a pergunta certa do ponto de vista católico, sem cair no pressuposto dos nossos irmãos protestantes de que somente a Escritura é suficiente. Se até aqui esse conteúdo está te ajudando, deixe seu like. Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e ajuda a espalhar essa mensagem para alcançar ainda mais pessoas. Agora vamos olhar para as raízes bíblicas e tradicionais dessa prática. No Novo Testamento, há indícios de que famílias inteiras foram batizadas, não apenas indivíduos. Um exemplo claro está nos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo e Silas são libertos milagrosamente da prisão em Filipos. O carcereiro, desesperado, pergunta o que fazer para se salvar. Paulo anuncia o Evangelho e, em seguida, ele e toda a sua família são batizados. O texto não diz explicitamente se havia crianças, mas na cultura da época, a conversão do chefe de família envolvia todos sob sua responsabilidade, incluindo mulheres, servos e filhos pequenos. Isso mostra que desde o início a fé era transmitida em comunidade, em família, e o batismo não era visto apenas como um ato individual. Além disso, precisamos entender o contexto do início do cristianismo. Nos primeiros tempos, não havia famílias católicas, pois todos estavam se convertendo ao Evangelho. Com o passar das gerações, as famílias que abraçaram a fé naturalmente desejaram transmitir esse dom, precioso para seus filhos desde cedo, batizando-os ainda crianças. E por que isso é importante? Porque, pelo batismo, a criança é libertada do pecado original e recebe a graça de se tornar filho de Deus, membro da Igreja e herdeiro do céu. Outra questão interessante é o papel dos padrinhos e madrinhas. A Igreja instituiu esse ministério justamente para garantir que, mesmo que os pais não estejam firmes na fé, haja alguém responsável por acompanhar
e educar a criança na vida cristã. Tanto é verdade que, pelo Código de Direito Canônico, uma criança pode ser batizada mesmo que os pais não tenham fé, desde que haja esperança razoável de que será educada na fé católica, geralmente por meio dos padrinhos. Mas então, voltamos à pergunta: por que Jesus foi batizado adulto? Será que ele está nos dando um exemplo a ser seguido? Aqui é importante esclarecer: o batismo de Jesus não é igual ao nosso. O batismo de João Batista era um rito de penitência, um sinal de conversão, mas não conferia a graça de ser feito filho de Deus, como o batismo que fazemos. Jesus, sendo Deus, não precisava de purificação do pecado. Ele foi batizado para inaugurar uma nova realidade, para santificar as águas e dar início ao sacramento que transforma a nossa vida. O batismo de Jesus, portanto, é único e não serve de modelo para nós em relação à idade do batizando. Quando olhamos para a prática da Igreja ao longo dos séculos, vemos que batizar crianças sempre foi uma atitude de amor, de zelo e de confiança na graça de Deus. Jesus mesmo disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus." O batismo é a porta de entrada para essa vida nova. Ele não é apenas um símbolo. Para nós católicos, é uma ação real de Deus, que arranca a criança das garras do pecado original e a entrega nas mãos do Senhor. Deixa de ser apenas criatura, marcada pelo pecado, e passa a ser filho ou filha de Deus, aberta à graça e à salvação. É por isso que a Igreja sempre ensinou: se você tem consciência do que significa o batismo, você não vai querer esperar. Vai desejar com urgência batizar seu filho o quanto antes, para que ele possa receber o dom mais precioso que existe: a filiação divina. Entre nossos irmãos protestantes, muitas vezes o batismo é visto apenas como um gesto simbólico, uma expressão de fé pessoal. Por isso, eles não têm pressa. Mas, para nós, o batismo é eficaz. É um verdadeiro novo nascimento. E mais, a própria lógica da nossa fé mostra que a Igreja não poderia estar errada em algo tão fundamental. Se por 2000 anos a Igreja batiza crianças, isso só pode significar duas coisas: ou ela errou de forma gravíssima e Jesus a abandonou, ou ela é fiel à missão que recebeu do próprio Cristo, que prometeu: "Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos." E nós cremos que Jesus é fiel, que não abandona sua Igreja. Portanto, batizar uma criança é muito mais do que uma tradição cultural ou uma cerimônia social. É um ato de fé, de amor e de confiança no poder de Deus. É entregar aquele pequeno nas mãos do Senhor, para que cresça como filho de Deus, protegido e fortalecido pela graça. E você, pai, mãe, padrinho, madrinha, catequista, tem esse chamado. Não adie o batismo dos seus filhos. Não espere que eles cresçam para escolher. Dê a eles esse presente inestimável desde cedo, para que possam crescer em santidade, graça e amizade com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal Aurora Veritatis para receber mais conteúdos como este, sempre buscando aprofundar e esclarecer a nossa fé católica. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual é o maior desafio para convencer as famílias da importância do batismo infantil? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Que o Senhor abençoe você e sua família.